Como prometido, vamos ao penúltimo capítulo da série Ficou Fácil Prever os Movimentos do Mercado dos Mega Frigoríficos do Brasil, produzida com exclusividade pela equipe de pecuária de corte da Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas. Penúltima porque na próxima segunda-feira, dia 23, vamos colocar no ar um capítulo extra, desta vez para revelar como e por que parte dos mega frigoríficos do Brasil ainda jura de mãos juntas que consegue controlar o mercado físico do gado gordo neste país. E vamos te mostrar também um balanço da reação dos produtores de gado que estão diante de mais uma manobra mercadológica oportunista, que da mesma forma que aconteceu nos tempos da aftosa, onde se falava que quase 60 países haviam embargado a carne bovina exportada a partir do Brasil, e a Rural Business comprovou por meio de um estudo investigativo na época, que tanto nos anos de aftosa, que você vê destacados em vermelho nesses gráficos, como nos seguintes, foram registrados recordes sequenciais de volume e faturamento com as vendas de carne bovina para o mercado externo. E mais uma vez, pedimos aos nossos assinantes a licença para colocar parte da análise de mercado desta sexta-feira nas redes sociais e no nosso canal Mundo Rural Business no YouTube. Pois entendemos que informações como esta que você está vendo agora precisam chegar aos produtores mais inocentes, que não convivem ou não conhecem as nossas análises estratégicas de mercado e que por décadas têm convivido com informações saídas apenas da teia de comunicação montada para fazer da massa da pecuária de corte e investidores ligados direto ou indiretamente ao campo os mais desinformados do mundo. E aproveitamos para dizer muito obrigada a todos os nossos assinantes que ao longo desses 29 anos nos permitiram chegar até aqui. Pois bem, antes de dar início à análise, eu lembro a você que o que vai ver a partir de agora foi produzido pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business. E a gente começa com uma pergunta. Afinal, por que os frigoríficos estão alegando que, por força do coronavírus, o valor do gado gordo no Brasil está derretendo novamente? Para explicar aos operadores do mercado de proteína animal o que está acontecendo de fato, vamos dividir a nossa resposta em duas etapas. E a primeira é: quem é assinante da Rural Business desde 2018 lembra que alertamos em tempo hábil que teríamos uma safra de preços médios recordes em 2019 e que na entre-safra do mesmo ano os preços do boi e da vaca gorda iriam explodir no Brasil, certo? Pois foi dito e feito. As informações antecipadas pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business permitiram aos nossos assinantes ganhar dinheiro ou, pelo menos, deixar de perder dinheiro ao longo do ano passado. E quem se tornou assinante a partir de fevereiro deste ano ouviu os inúmeros alertas para que tomasse extremo cuidado com a segunda quinzena de março, pois os mega frigoríficos do Brasil iriam marretar negativamente os preços. E, de novo, mais um alerta se cumpriu na íntegra. Mas como conseguimos prever isso mais uma vez? Permanecendo atentos aos movimentos das mesas de estratégia de compra dos mega frigoríficos do Brasil e de olho na tradição oportunista de parte desses gigantes. Poucos brasileiros que direto ou indiretamente operam no campo sabem que existe, por parte desses mega frigoríficos, um discurso para o mercado do Brasil e outro para o mercado externo. É preciso ouvir com atenção cirúrgica o discurso de resultados de balanços financeiros dessas empresas transmitidos via teleconferência e principalmente discernir quando essas empresas ou seus representantes falam para o mercado interno e quando falam para o externo. É preciso ouvir como se estivesse lá fora e aqui dentro ao mesmo tempo. É fritar o peixe e olhar o gato. E uma situação que serve como bom exemplo disso é quando confrontamos o discurso da ABIEC aqui na imprensa brasileira. Para quem não sabe, a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne foi criada para defender os interesses comerciais dos frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil. Pois durante a entrevista ao Globo Rural, o presidente da ABIEC, Antônio Jorge Camardelli, declarou que as indústrias que compõem a entidade esperam uma queda brusca na demanda, como consequência das quarentenas obrigatórias em alguns países, como Itália e França.
A crise deve atingir todas as empresas do setor, grandes e pequenas, com maior ou menor capilaridade nos países europeus. O executivo disse também que a avaliação é que a crise atinja o setor de food service, porque a determinação sanitária nos países é de isolamento das pessoas, ou seja, este segmento não vai ter demanda. Com bares e restaurantes fechados e a proibição do turismo na maior parte dos países, o consumo de carnes vai cair. E destacou que em casa as pessoas consomem menos carnes. Pois nós já mostramos aqui que até a agência de notícias financeiras Bloomberg assumiu em reportagem veiculada esta semana que, ao contrário do que diz a ABEC, existe neste momento um boom de demanda de carne bovina nos Estados Unidos e de outras carnes em todo o mundo, devido ao movimento das famílias de estocar carnes e outros alimentos com essa onda do coronavírus. No discurso para a imprensa do Brasil, o presidente da ABEC cita ainda que há outros problemas com embarques para a China. Antônio Jorge Camardelli declarou que o problema, neste caso, está na política de algumas empresas marítimas, que só permitem que seus navios voltem ao Brasil carregados de mercadorias. A ABEC estima que a crise gerada pela pandemia de coronavírus possa durar entre 3 e 4 meses e a normalidade deve ser restabelecida já no segundo semestre deste ano. Agora, reveja esse estudo que apresentamos aos nossos assinantes. Com o setor exportador tendo 22 dias para explorar em março, 4 a mais do que teve no mês anterior, se a média diária de negócios for mantida, os exportadores mandarão para fora do Brasil 131,19 mil toneladas de carne bovina in natura até o final deste mês. O destaque é o faturamento dos frigoríficos, já que as vendas podem render algo próximo a 585,49 milhões de dólares, que com um câmbio médio de R$ 4,662 se traduziria em 2,73 bilhões de reais, o que seria o maior faturamento de todos os tempos para essa época do ano. Mas qual é o discurso de outra associação, também brasileira, que defende os interesses comerciais dos exportadores no mercado externo e que também vive o dia a dia de embarcar carne em navios? Pois bem, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, informou no mercado internacional que os frigoríficos brasileiros processadores de carne suína e de frango não têm planos de cortar a produção ou colocar trabalhadores em folga remunerada em resposta à crise do coronavírus. O diretor executivo da BPA, Ricardo Santin, disse que a crise está mudando os hábitos dos consumidores, mas que não teve impacto significativo na demanda doméstica ou de exportação. E afirmou que nosso setor não é como o de carne bovina, onde os produtores podem deixar o gado pastando no campo. Quanto aos mercados de exportação, Santin disse que os volumes diários de carne suína e de aves nos primeiros 10 dias úteis de março indicam que os números de exportação serão fortes e alinhados com o mesmo mês do ano passado, confirmando todos os alertas antecipados pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business. No estudo apresentado esta semana, mostramos aos nossos assinantes que, se for mantida a média de 2,97 mil toneladas registradas em cada um dos 10 primeiros dias úteis deste mês, março pode encerrar com 65,34 mil toneladas exportadas, volume 37,8% acima do registrado em igual mês de 2019. Se isso se confirmar, pode marcar também recorde histórico de 162,23 milhões de dólares faturados, ou 756,31 milhões de reais, caso o dólar mantenha a média de R$ 4,662, vista neste intervalo de 10 dias úteis. Isso para carne suína. Para carne de frango, se a média diária de negócios for mantida, março pode encerrar com um embarque de 330 mil toneladas, volume 3,8% maior que o registrado em igual mês de 2019. Mas veja que na receita, os frigoríficos exportadores podem faturar 523,51 milhões de dólares, que mais uma vez, favorecido pelo câmbio, pode se reverter em 2,44 bilhões de reais, também o maior faturamento em real de todos os tempos para esta época do ano. E aí? Quem é que está falando a verdade?
Quem é que está explorando o coronavírus para lucrar? É importante lembrar aos dirigentes citados que todas as declarações, tanto da ABIEC quanto da ABPA, na imprensa nacional e internacional, estão impressas e devidamente arquivadas para posterior consulta aos interessados. E agora chegamos à segunda etapa para responder por que os frigoríficos estão alegando que, por força do coronavírus, o valor do gado gordo no Brasil está derretendo novamente. E aqui vamos esclarecer que isso acontece porque uma parte dos mega frigoríficos do Brasil agarrou com as duas mãos a oportunidade de marretar negativamente o valor do gado gordo sem qualquer fundamento. É que, mais uma vez, nossos alertas de mercado estavam certos. Em plena safra de boi 2020, falta gado para atender as atuais necessidades de demanda. E por que é que isso está acontecendo ainda hoje? Porque foram décadas de prejuízos nas costas de quem termina gado no Brasil e políticas de mercado erradas por parte de quem governava esse nosso país. Nesse ambiente de anos e anos operando no vermelho, milhares de produtores saíram do mercado ou diminuíram radicalmente seu rebanho. Afinal, ninguém se dedica a uma atividade econômica para rasgar dinheiro, né? E um bom exemplo vem do mais recente estudo feito pela equipe de pecuária de corte da Rural Business, com base nos dados do IBGE, que disponibilizou, na última quinta-feira, dia 19, os números de abates de bovinos no Brasil. E separamos 5 estados que têm abates de vacas acima dos 44%. Lembrando que um rebanho bovino, para crescer e poder se falar em recomposição rápida desse rebanho, este índice precisa estar abaixo dos 30%. Do total de bovinos abatidos entre janeiro e dezembro de 2019, as fêmeas corresponderam a 69% no estado do Piauí, a 50% no Mato Grosso do Sul, 48% em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e a 44% no Paraná. Agora, observe os números divulgados pelo governo do estado do Mato Grosso por meio do IMEA e que revelam que em fevereiro deste ano o abate de vacas já chegou a 50,9%. Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, questiona: será que vem aí novas respostas dos produtores que, cansados de políticas extrativistas e oportunistas e diante de mais essa estratégia, deixarão a atividade? Será que esse nosso país vai conseguir dar um basta naqueles que tentam sempre ganhar mercado às custas de quem está dia a dia, sol a sol, trabalhando para fazer um Brasil melhor? Com o tempo, a resposta certa virá. Avante, pecuária de corte do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. Pois bem, agora vamos à parte da nossa análise específica para os assinantes. O que está acontecendo e o que podemos esperar para o mercado do gado gordo e da carne bovina e demais e não menos importantes derivados de uma carcaça bovina no curto prazo.